Bom dia! Começando mais uma live empresarial. Falar hoje sobre o endosso, matéria que dentro da graduação, pós-graduação, cursos preparatórios e etc, sempre envolvendo títulos de crédito, é uma operação cambiária, sempre um assunto tormentoso, espinhoso dentro do direito empresarial, mas é assunto que é necessário, ao lado do aceite, ao lado do protesto, ao lado do aval, sempre importante o conhecimento dessas operações cambiárias, porque não tem como você estudar títulos de crédito sem entender as chamadas operações cambiárias, e o endosso é uma delas. Mas como eu estava falando para vocês, falar alguma coisinha sobre definição, figuras, efeitos, local, algumas curiosidades sobre o endosso, com o objetivo de trazer ainda mais, lógico, todo mundo que está aqui conhece de operações cambiárias. Vamos começar a discutir algumas questões aqui envolvendo o endosso. Olha só, o endosso, eu tinha falado já para vocês um pouco antes, ele ao lado do aceite, ao lado do aval, ele se configura como algumas operações cambiárias. E o grande objetivo do endosso, que é próprio dos títulos de crédito, é a transferência dos títulos de crédito. Então, se você pega aqui, uma singela, vamos colocar assim, uma simples definição. É um ato cambiário materializado por uma assinatura na qual se opera a transferência do crédito representado no título à ordem. Calma que isso vai ser importante, porque isso vai caracterizar a diferença entre endosso e também a chamada cessão civil de crédito, que eu vou falar um pouquinho mais à frente para vocês. Então, sempre quando você fala do endosso, automaticamente e obrigatoriamente, o endosso vai envolver títulos à ordem. Porque se o título possuir a chamada cláusula não à ordem, você não consegue fazer a transferência por endosso. Você vai até conseguir fazer, mas não por endosso, e sim por meio de uma cessão civil de crédito, que é diferente do endosso. Tem um outro doutrinador que eu gosto bastante, João Eunápio Borges, que ele dá uma definição também interessante sobre endosso. Ele diz assim, que o endosso é uma declaração cambial lançada na letra de câmbio ou em qualquer outro título de crédito, pelo seu proprietário a fim de transferi-lo a terceiros. É o meio dele que se opera a circulação dos títulos à ordem e na formação da teoria dos títulos de crédito, na sua disciplina, o que predomina é o interesse da circulação e a segurança do terceiro de boa-fé, que recebe o título sem saber e sem precisar saber das causas determinantes da sua criação. Então, basicamente, o que é o endosso? Qual que é o grande objetivo do endosso? É a transferência dos títulos de crédito. Então, quando o título de crédito nasce, o grande objetivo dele é a circulação. E essa circulação é feita ou pela tradição, se esse título estiver ao portador, ou seja, a não indicação do seu titular, e se existir a indicação nominal do titular, ou seja, do seu credor, ele pode fazer essa transferência por meio do endosso. Então essa é só uma simples definição. Quais são as figuras do endosso? Duas figuras. O endossante ou o endossador, que é o sujeito ativo da operação cambiária. É ele que vai promover a transferência do título de crédito. Em contrapartida, no outro polo da relação, você vai ter o endossatário, que é o destinatário daquela ordem, ou seja, é o novo titular, é o novo possuidor, é o novo credor daquela obrigação. Então, repetindo, quando você tem um título de crédito, o grande objetivo dos títulos de crédito é a circulação. Se estiver esse título nominal, ele vai circular mediante endosso, criando duas figuras, o endossante e o endossatário. E aí eu sempre costumo dizer isso para meus alunos, Uma das grandes dificuldades, e para mim uma das matérias mais espinhosas do direito empresarial, é sem dúvida nenhuma a matéria de títulos de crédito, por uma série de motivos. O motivo que para mim é um motivo muito relevante, muito importante,
é que a maioria dos alunos não consegue enxergar o título de crédito. Então sempre eu costumo dizer isso para os meus alunos. A melhor forma de aprender a matéria títulos de crédito é desenhando o título de crédito. Inclusive, quem seja o sacador, quem seja o sacado, quem seja o beneficiário, quem seja o endossante, quem vai ser o endossatário. Então, sempre que possível, numa questão, desenhar a nota promissória, desenhar a letra de câmbio, desenhar o cheque, desenhar a cédula de crédito bancário, não importa. O que importa é você conseguir materializar esse título de crédito e enxergar. Porque o que acontece? Ainda quando o título tem 2 figuras, ou no máximo 3 figuras, o emitente, o sacador, o sacado e o beneficiário, até vai. O problema é quando o título começa a circular, especialmente surgindo novas figuras, como o endossante e como o endossatário, que são as figuras do endosso. Bom, quais são os efeitos do endosso? Basicamente, dentro dos títulos típicos, e aí depois eu vou colocar aqui para vocês no tópico sobre curiosidades, aí nós vamos discutir isso um pouquinho mais à frente, mas basicamente o endosso nos títulos típicos, ou seja, aqueles títulos que possuem legislações específicas, o endosso produz 2 efeitos. O primeiro deles é a transferência. Então, basicamente, ao endossar, você transfere a titularidade. E o segundo e também importante efeito é a garantia. Ou seja, quem endossa, além de transferir, vai garantir. Eu sei, né, gente, que hoje nós vivemos tempos diferentes de quando eu comecei a advogar, quando eu comecei a dar aula, e que onde existiam a maioria dos títulos eram títulos cartulares, vamos assim considerar. E aí, automaticamente, por ser títulos cartulares, você consegue materializar melhor essa situação. Então, hoje, os títulos, em que pese os títulos hoje, a maioria ser títulos eletrônicos, também é permitido o endosso em títulos eletrônicos. Nada muda, apenas vai mudar a forma da materialização dessa operação cambiária no título de crédito. Então, quando você fala em endosso, via de regra, o endosso transfere e garante. Mas regra, nos títulos típicos, ele gera obrigatoriamente esses 2 efeitos. Bom, quais são as espécies de endosso? Então, pelo que eu me lembro aqui, eu vou tentar lembrar aqui os mais importantes para vocês, tá bom? O endosso preto, branco, parcial, condicional, o endosso sem garantia, o endosso mandato, o endosso caução e o chamado endosso póstumo ou tardio. Então, alguns autores preferem restringir em título endosso próprio ou impróprio, mas de uma maneira geral eu coloco essas espécies aqui para vocês. Olhem só, o primeiro deles, endosso em preto. O que é o chamado endosso em preto? É aquele na qual eu vou colocar o nome do endossatário. Então eu vou transferir por endosso e esse endosso em preto eu vou indicar o nome do endossatário. Charles, é obrigatório promover essa indicação? Não, não é obrigatório. Apenas eu sempre recomendo essa indicação, porque quando você coloca o endosso em preto, o nome do beneficiário, você vai gerar um pouco mais de segurança jurídica nessa relação cambiária. Por quê? Porque obrigatoriamente esse novo endossatário, ao promover um novo endosso, ele obrigatoriamente vai ter que não transmitir o título pela simples tradição, ele vai ter que endossar. Então, obrigatoriamente vai criar um efeito vinculativo dentro desse título de crédito. Segunda espécie de endosso, endosso em branco. Ao contrário do endosso em preto, o endosso em branco não existe a indicação do endossatário, ou seja, tem apenas a assinatura do endossante sem a indicação do endossatário. Pessoal, e só uma questão, antes de eu passar para o terceiro aqui, que é o endosso parcial e depois o endosso condicional, enfim, recomenda-se que o endosso seja feito no verso do título, ok? Agora,
Vocês vão me perguntar, Charles, mas cabe também um endosso no anverso do título, ou seja, na sua frente? Cabe, só que é recomendado, é necessário que você indique a operação se for no anverso. Se for no verso, não há necessidade, porque entende-se que no verso é a operação do endosso. Agora, se você for endossar, não sei para que eu sei que as pessoas gostam de dificultar, né? Se determina lá, endosso vai ser no verso e ponto final. Mas não, a legislação permite o endosso no verso e no anverso. Só que se for no anverso, ou seja, na frente, você precisa indicar a operação que você está obrigatoriamente materializando. E também, igualmente importante, não se aceita endosso se não for no próprio título ou numa folha de alongamento, em razão do princípio da literalidade. Então vamos lá, vamos retomar as espécies. Endosso em preto, endosso em branco, endosso parcial. O endosso parcial ele é nulo no direito brasileiro. Por que ele é nulo no direito brasileiro? Porque não existe endosso parcial, por esse simples motivo. Ou você endossa o título ou você não endossa. Tomem cuidado para que vocês não confundam endosso com aval. O aval é permitido o aval parcial nos títulos típicos. Aí tudo bem, segue a vida normalmente. Só que no endosso é vedado o aval parcial. Ou você endossa, mas eu quero endossar apenas parte da obrigação. Não. Ou você endossa ou você não endossa. Outra espécie de endosso chamado endosso condicional. O endosso condicional, ele não é nulo, mas ele é ineficaz, porque o endosso ele é incondicional. Ou você endossa ou você não endossa. Eu vou endossar sob essa condição. Não cabe isso dentro da operação cambiária endosso. Ou você endossa sem condição ou você não endossa. Uma outra espécie de endosso, chamado endosso sem garantia. Essa cláusula precisa estar expressa na cambial. Por quê? O simples fato da pessoa assinar o título, seja de maneira eletrônica, seja de maneira convencional, o simples fato da pessoa assinar o título automaticamente vai gerar o efeito da garantia solidária. Então não tem nem que se discutir. Agora, mas eu não quero garantir a obrigação. Simples, você coloca endosso sem garantia. E aí, só que aí você vai depender do seu adversário, né, da parte contrária, se ele vai aceitar ou não aquela transferência sem garantia. Então, automaticamente, você quer endossar o título de crédito? Maravilha. Não quer garantir? Ok, escreva no título, endosso sem garantia. Um outro endosso, uma outra espécie de endosso é o chamado endosso caução, também chamado endosso com garantia, ou endosso em garantia, enfim. O que é o endosso caução? Na realidade, o endosso caução, o endossante, ele não transfere aquela obrigação no primeiro momento. Ele apenas transfere o título como uma forma de garantia ao endossatário. O endossatário ele vai ser investido na qualidade de credor pignoratício do endossante. Aí, automaticamente, se eu transfiro esse título como uma garantia, eu não estou transferindo ainda o crédito, eu estou apenas garantindo ao endossatário a garantia daquela minha obrigação. Se o título não for pago, automaticamente o endossatário ele vai se apropriar desse título, daquela garantia que é o próprio título, e vai se valer dos direitos, inclusive contra o endossante, para receber o seu crédito. Em contrapartida, se o título for pago, o endossante resgata aquele título e termina a obrigação. Então, só muito cuidado nessa operação, porque ele é considerado também, inclusive, um endosso impróprio, porque ele não transfere a garantia, ele é apenas investido na qualidade, o endossatário, de credor pignoratício do endossante. Um outro endosso impróprio é o chamado endosso mandato, ou endosso procuração. O próprio nome já está dizendo, o endossante não há transferência de crédito, por isso que ele é chamado de endosso impróprio, mas ele apenas legitima a propriedade, ou seja, a legitima posse.
ele vai investir o endossatário na qualidade de seu procurador, de seu representante. Então, não há transferência da titularidade. E, logicamente, essa cláusula também precisa estar expressa na cambial. E, por último, nós temos o chamado endosso póstumo ou tardio, que é o chamado endosso feito após o protesto. Então aí, depois do protesto, ele vai perder algumas condições, inclusive ele vai perder a questão da garantia e vai passar a ter efeito de cessão civil de crédito. Então o endosso também pode ser feito após o protesto do título. Então, essas foram as espécies, depois eu falei para vocês o local, e aí eu gostaria de falar com vocês aqui sobre algumas curiosidades do endosso. Olhem só, primeiro, não há limites para o endosso. Antigamente nós tínhamos uma legislação que tratava da CPMF no Brasil, que era uma forma de cobrança aí de tributos por operações cambiárias. Essa lei foi revogada, então hoje não há mais limites para endosso. Você pode ter numa cambial quantos endossos forem necessários. E aí é aquela história. Quanto mais endosso, mais garantia. O título ele vai ficando mais musculoso, vamos assim considerar, em favor do beneficiário, em favor do credor. E aí automaticamente ele vai poder processar quem ele quiser, porque todos ali são solidariamente responsáveis. Então não há, primeira curiosidade, não há limites para o endosso no título. Segunda curiosidade, trata do artigo 15, inciso 2º da lei uniforme, né? E aí, todo mundo sempre discutindo aí novas legislações, que a gente precisa alterar o Código Civil, precisa atualizar o Código Civil. Aqui eu deixo uma observação, né? Uma crítica aqui. Eu acho que a gente precisa atualizar também a legislação dos títulos de crédito, né? Com todo respeito, nós temos uma lei uniforme em vigor, que é o Decreto-Lei 57.663, pasmem, de 1966. Que está em vigor. Então, inclusive, esse artigo que eu vou ler para vocês agora é desse decreto de 1966 que está em vigor. O endossante, salvo cláusula em contrário, é garante tanto da aceitação como do pagamento da letra. Isso eu já havia falado para vocês. Quem endossa, transfere e garante. Parágrafo único, se é que a gente pode considerar assim. O endossante pode proibir o novo endosso. E neste caso não garante o pagamento a quem a letra for posteriormente endossada. Então é aquela história, ele pode até colocar uma cláusula proibindo um novo endosso. Só que se eventualmente existirem endossos naquele título de crédito, que no primeiro momento, quando você imagina, se eu estou proibindo o endosso, é para ninguém mais colocar o endosso, mas vamos imaginar um caso concreto, onde as pessoas continuem colocando endossos ali, não tem problema nenhum. Quem colocou aquele endosso proibindo aquela ressalva proibindo novos endossos, essa pessoa não vai ter mais responsabilidade perante os credores posteriores. Então essa é a segunda curiosidade. Terceira curiosidade, o endosso após o protesto não garante. Eu já tinha até colocado para vocês anteriormente. O que é o endosso póstumo ou tardio? É aquele feito após o protesto. Agora, só uma questão que eu já coloco aqui para vocês. Como uma outra curiosidade, o endosso após o vencimento é diferente do endosso após o protesto. O endosso após o vencimento, nada muda. O endosso após o vencimento transfere e garante. Já o endosso após o protesto, ele vai gerar efeito de cessão civil de crédito e não de endosso. Uma outra curiosidade, o endosso sem data. Então não há necessidade de você datar o endosso. O endosso sem data presume que tenha sido feito antes de expirado o prazo para o protesto do título. Então não há obrigatoriedade de você datar o endosso, mas aí passa a ser uma presunção de que ele tenha sido feito no momento, em data anterior ao prazo para se protestar o título. E aí, com uma última curiosidade, aí depois eu vou tratar só uma diferença simples aqui entre endosso e cessão civil de crédito.
a diferença que existe entre o endosso nos títulos típicos e o endosso nos títulos atípicos. Olhem só, quando você pega, eu já tinha falado para vocês um pouquinho antes, quando você pega o artigo 15 da Lei Uniforme, que é o decreto 57.663 de 1966, o endosso gera dois efeitos: a transferência e a garantia. Charles, eu não quero garantia. Ok, então você tem que escrever no título endosso sem garantia. Maravilha. Quando você vai para os títulos atípicos, o que são títulos atípicos? São títulos de créditos disciplinados pelo Código Civil. Então aqui existe uma dicotomia, um paralelo existente entre títulos típicos, que são aqueles que possuem legislações especiais, e títulos atípicos, que são disciplinados pelo Código Civil. Quando você fala de títulos atípicos, automaticamente você vai para o artigo 914 do Código Civil. E o que diz o artigo 914 do Código Civil? Basicamente, o endosso no título atípico, ele só transfere, ele não garante. Para você garantir o endosso no atípico, tem que ter cláusula expressa. Então percebam a diferença em relação ao endosso nos típicos. Então, só repetindo, nos típicos ele transfere e garante. Nos atípicos ele apenas transfere, salvo cláusula em contrário. E aí, pessoal, já partindo aí para nossa reta final, eu coloquei aqui para vocês duas diferenças, trouxe aqui para vocês duas diferenças entre o endosso e entre a cessão civil de crédito. A primeira diferença é que no endosso ele transfere e garante, conforme eu já tinha exaustivamente falado aqui para vocês. Já na cessão civil de crédito, o endosso, que passa a não ser mais endosso, né, passa a ter características de cessão civil de crédito, ele apenas vai transferir, ele não vai garantir. E como uma segunda diferença entre endosso e cessão civil de crédito, é que no endosso não vigora, né, o princípio da inoponibilidade das exceções cambiais. O que é o princípio da inoponibilidade das exceções cambiais? Você não tem o direito de opor exceções pessoais aos portadores anteriores. Então vigora o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais, inclusive estabelecida lá no artigo 916 lá do Código Civil, né? As exceções fundadas em relação do devedor com os portadores precedentes somente poderão ser por ele opostas ao portador se este, ao adquirir o título, tiver agido de má fé. E essa situação é uma reprodução da Lei Uniforme, que vigora o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais. Então, no endosso, tem o princípio da inoponibilidade, você não pode se opor. Já na cessão civil de crédito, você pode opor exceções pessoais. Então, não se aplica o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais. Pessoal, com isso, eu acredito aí que dentro do prazo aí dos nossos 30 minutos eu tenha colocado para vocês aí os principais pontos do endosso. Obrigado pela presença de todos, de coração, muito feliz. Fiquem com Deus, um grande abraço